E estamos ao vivo. Boa noite, meus bens. Como estão? Como vão vocês? Nossa live de sexta-feira. Já vou colocar aqui o tema de hoje, porque senão eu esqueço de fixar, né? Maravilhosa. Olha quem tá aí. Vamos lá colocar aqui o tema, senão eu esqueço. Eu sou maravilhosa nisso. Vamos lá. E aí, meus bens, boa noite, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Deixa eu fixar esse trem aqui. Fixa comentário. Como estão vocês? Esperar uns minutinhos pro pessoal entrar. Nossa convidada maravilhosa já chegou. Ingrid, já te puxo, senão daqui a pouco você pede pra entrar aqui, porque da última vez com a Mar... ele deu um estricutico aqui que eu não entendi. Então, muito boa noite. A live de hoje com essa convidada especialíssima, suculenta, que é a Ingrid. Nós vamos falar sobre o feminino, né? E a reconexão aí com esse sentir, com esse feminino saudável que nada tem a ver, tem muito pouco a ver, na realidade, com, né, o que a gente escuta aí de flores no cabelo, a fala muito mansa e saias muito rodadas. A gente vai aprofundar esse tema e trazer relatos de duas mulheres muito reais, vivendo processos muito reais, né? Trazer nesse lugar de quem tá caminhando, né? Então, bora lá tomar uma água. A gente correu o dia inteiro, hoje foi dia de escritório, então desde manhãzinha eu tô correndo. Ingrid, vou tentar te puxar aqui, tá? Vamos ver. Ou pede pra participar aí. Convidar pra participar. Acho que agora eu consigo. Ingrid. Venha, venha. Ah, maravilhosa! Gente, esses cabelos, eu amo. Amada, eu ainda estou em processo de me adaptar, mas tá indo. Dá mais trabalho, né? Eu tava falando, minha filha tem cabelo liso escorrido, né? E o meu era assim. E aí eu me conectei tanto com a minha fonte, né? No caso aí, fiz caminho de volta aí pra pai e mãe, que ele deu umas encaracoladas, mas assim, igual o cabelo do meu pai. E eu não sei lidar ainda também. Não sei lidar, entendeu? Tem dia que é pela glória de Jesus e respirar bem fundo. Mas o senso de liberdade que a gente sente é surreal. Tem dias e dias, né? Porque, como você mesmo falou, foram muitos anos, pelo menos da minha parte, mais de 15 anos fazendo progressiva. Hoje, quando eu vejo Uhum. as fotos minhas de cabelo liso, eu digo, meu Deus, era outra pessoa, outra mulher. Não me vejo mais de cabelo liso. Amo meu cabelo do jeito que tá, mas estou no processo de aprender ainda a cuidar dele. Mas eu tô achando ele lindo, maravilhoso. Ai, maravilhoso. Eu sou fã do seu cabelo, eu amo. Acho você maravilhosa, inteira, inclusive. Bom, com vocês, Ingrid Poncher, essa suculentíssima consteladora sistêmica também. Nos formamos juntas, né, na turma aí da T1. Tive a honra de conhecer ela e mais outras tantas pessoas incríveis que continuam fazendo parte da nossa história, nossos colegas, nossos amigos. E eu e a Ingrid, nós nos conectamos muito fortemente porque passamos e estamos passando, inclusive, né? Por um processo muito autêntico, muito genuíno, muito forte e vertical de reconexão mesmo com esse feminino e com o sentir. A gente fez uma live, né, Ingrid? Acho que foi o quê? Já tem Final do quase ano um ano, acho. passado? Vai Foi. fazer um ano essa live, Vai fazer um ano. né? Vai fazer um ano. E aí você tava parando para pensar, eu falei, gente, duas mulheres completamente diferentes já, hoje. Já. Já somos duas mulheres completamente diferentes, né? Ainda em processo, ainda em caminho. E a proposta que eu quis trazer para essa sequência de lives, né, que eu convidei você e algumas outras mulheres maravilhosas também, é trazer para o pessoal sobre o caminho. Porque soluções e transformações a gente vê, né? A gente tem vários exemplos aí que a gente já vê isso, né? Nas pessoas que já se conectaram e tal.
Mas e quem está caminhando? E quem não está no processo? E quem ainda cai e aí procura levantar rapidinho, porque já entendeu, né, que não é muito bem por aí? Quem ainda está se reconectando? Então, eu quis trazer realmente isso, porque a gente fala muito, né? Ah, processo, 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 processo. Fica meio etéreo, parece assim, tá, querida, mas e aí? Como é que faz isso, né? O como? 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 Então, é para trazer um pouquinho desse caminhar aí, para ficar mais para todo mundo perceber que somos humanos, estamos todos no caminho, né? Porque nós somos consteladoras, somos terapeutas, que tá tudo, o checklist está resolvido. A gente tem ainda as nossas questões também que a gente continua trabalhando. E é justamente isso que nos permite conduzir caminhos, porque a gente já passou, está passando por ele. Então, Minha amiga, por favor, se apresenta, todo seu. Vou puxar umas perguntas para você e, ó, você sabe que eu sou bem fenomenológica, não preparei script, entendeu? Então, a gente vai rolar aqui o que tiver que sair, a mensagem que tiver que sair, vai sair. vai ser lindo, vai ser um bate-papo, como a gente sempre faz, por sinal. Gente, boa noite. Meu nome é Ingrid, eu sou baiana, retada do Dendê, Uhum. de Salvador. Ela que ama esse sotaque de Salvador, na Bahia, com muito vatapá no sangue, muito dendê, muito caruru. Me formei com a Jéssica em fevereiro, sou advogada de formação. Sou não, né? Estou advogada de formação, ainda no processo também, iniciando, planejando essa transição de carreira para esse mundo, um novo mundo que é das terapias. E é um mundo que a gente. Acho que a gente é chamado para caminhar, assim, sabe? Quando a gente resolver as nossas pendências, é meio que um caminho sem volta, não tem como desver o que a gente já viu. E a sensação que eu tenho é que a vontade que dá de, meu Deus, tem tanta gente que tava como eu tava. Meu Deus, como eu posso ajudar essas pessoas que querem ser ajudadas, porque tem muito disso, né? Querem ser ajudadas, não só que precisam de ajuda. E é isso, esse processo de reconexão com o feminino. Você falou algo, quando você falou sobre a nossa live do ano passado, e que hoje nós somos outras mulheres, eu digo, na hora eu pensei, cara, eu sou uma mulher totalmente diferente da mulher que era um mês atrás, que era 2 meses atrás, porque acho que uma das grandes belezas do processo terapêutico, quando a gente realmente está atento e quer trazer pra gente a transformação, é tipo, meu, aconteceu isso aqui comigo, não quero que aconteça de novo. Ok, aconteceu, precisou acontecer, precisei errar, mas vou estar mais atenta nas próximas vezes para que a gente não volte para aquele lugar e de pouquinho em pouquinho a gente vai se reconstruindo, se transformando. É um processo doloroso, como todos os processos terapêuticos, mas eu acho um processo lindo. Quando eu vejo a Ingrid de um mês atrás, a Ingrid de 2 meses, de um ano atrás, eu digo, parabéns por não ter desistido. Né? A gente tem que reconhecer muito do lugar onde a gente saiu, né? E para onde a gente está indo. E para quem, assim, passando só uma pincelada, né? Que é importante aí a gente trazer o que a gente fala tanto do feminino e masculino como as duas forças que atuam em todos nós, né? Estão em todos nós. Então a gente vê, expressa na natureza essa dualidade feminino-masculino dia e noite. E isso está em nós. E o que acontece muito, né? As mulheres, a gente percebe muito, a gente vai falar aqui num lugar muito feminino, homens, vocês são extremamente bem-vindos, né? É muito gostoso, né? Sentir a presença de vocês aqui. Muito importante ancorar a energia de vocês aqui também, porque para vocês que saibam e consigam lidar melhor com a comunicação, né? O feminino e o masculino consigam se comunicar com melhor, mais fluidez, com mais leveza, porque invariavelmente está todo mundo passando por um processo. Então, se nós estamos nos conectando com o nosso feminino enquanto mulheres, e é um movimento crescente, porque enquanto mulheres masculinas estamos exaustas, né? E aqui entendam, mulheres masculinas no sentido de mais trabalhadas na energia da execução mental, do planejamento, do fazer, fazer, fazer. Então, isso gera uma sobrecarga, gera um cansaço extremo, porque não é o natural da energia feminina. Então, é importante que vocês entendam também, porque isso é um movimento que está acontecendo, né? De várias formas, tem muitas mulheres nesse ritmo do cansaço e do eu preciso me conectar com algo além do que seja o fazer para continuar existindo de forma saudável. E conforme a gente se conecta com o nosso feminino, abre espaço para o masculino de vocês atuar. Então, De por isso forma que é tão saudável. importante, saudável, né? Então,
o masculino aí, vocês tomam a frente, de repente, na relação, principalmente aqui a gente fala da relacionamento a dois de casal, para que vocês sejam os homens e que vocês possam tomar a frente e lidar com a energia natural de vocês para que a gente consiga lidar com a nossa. Mas, para quem veio, né, Ingrid, de histórias, né, porque aqui, quando a gente fala de constelação, a gente está sempre olhando para a nossa história, para a nossa ancestralidade, para entender como nós somos resultado, como nós somos fruto de tudo aquilo que nos compõe, de todas as histórias de nosso clã ancestral feminino, né? E aqui fala assim, parece um pouco etéreo, mas não é. Todas as mulheres que vieram antes, e invariavelmente existem muitas histórias de abandono por conta de homens que precisaram ir para a guerra, precisaram se afastar, que não puderam estar juntos e sobrecarregou. A mulher que precisou assumir tudo, de abusos de inúmeras formas, físicos, emocionais, psicológicos, né? Que hoje existe um nome para isso, mas antigamente não existia, né? Então, todas essas histórias que nos compõem, então, para a gente ficar nesse lugar do tipo, como assim confiar no masculino? Mas se eu não fizer, eles não vão fazer. É algo que, para a gente, é uma desconstrução do que está gravado no nosso inconsciente, nas nossas células mesmo, das nossas células. E aí eu e a Ingrid, a gente tem uma história assim compartilhada, né, de processo, que nós usamos a dança como ferramenta de conexão aí com o nosso sentir, e aí acabam vindo através da dança, porque é uma terapia bioenergética, né, de tirar para fora algo que está gravado no corpo e passa, né? O filtro vem do inconsciente para o consciente, passa direto. Então, você vai fazer um movimento, ou você é conduzida em um movimento e você sente raiva, desconectado da realidade. Então, ou não deixa, né? Não deixa o movimento fluir. Não deixa ou o não masculino conduzir deixa. naquela hora, né? Exato. Então, nós vamos trazer esse paralelo para vocês. Exato, precisamos dar espaço para eles fazerem. Falou tudo, Kate. E você também é uma expressão do feminino, então é excelente ter aqui você também contribuindo. Qualquer hora eu te puxo, você vai ver só. A Kate, gente, a Kate é maravilhosa. Eu falo pra ela que se eu não me cuido, sou eu que faço quando eu tô com ela. Porque ela é mais que eu. Então, é desse lugar. Então, tudo que a gente falar aqui é desse lugar, né? Então, o feminino e masculino está em nós, energia. Então, bora lá. Ingrid, meu amor, me conta, como foi o início de tudo isso para você? Porque a gente se conectou no meio da formação, mas vocês já estavam vivendo um processo seu e eu também já estava no meu. Mas como que foi o início disso tudo para você? Vou contar. E é importante também, já a gente falar de algo que eu tenho observado muito. E vou começar por aí, na verdade, desse movimento que está expandindo, né? De mulheres se reconectando com o seu feminino, com o seu sentir, descobrindo, na verdade, o que é, né? Descobrindo que nós temos tanto energia masculina como energia feminina para viver, porque senão há um desequilíbrio absurdo. Mas é muito importante a gente trazer algo que eu acho que a Lu também sempre fala, e a Ariana também sempre fala. Gente, isso é para quem quer. Porque tem mulheres que estão felizes do jeito que elas estão realizadas do jeito que elas estão, fazendo, estando à frente de tudo o tempo inteiro, e tá tudo bem também. Mas eu saí de um lugar de extremo cansaço. Eu já estava cansada. Eu já estava cansada de parecer que eu estava empurrando os carros, as relações não fluíam, e eu não sabia de onde vinha, eu não sabia o que acontecia. Eu me lembro que, assim, eu comecei a observar, na verdade, algumas dinâmicas externas do que me atraía em outro. E a minha reconexão do feminino veio por conta de frustrações de relacionamento. Já tive um relacionamento onde eu fazia absolutamente tudo, eu era praticamente a mãe dele, né? E aí, depois disso, só relacionamentos fracassados que não desenvolviam, não iam para lugar nenhum, não fluíam. E aí eu comecei a observar o que me atraía nos homens, né? E o tipo de homem que atraía. E aí eu comecei a observar uma discrepância absurda. Eu sempre gostei de homens, mas que hoje eu entendo, eu percebo que são homens com energia masculina mais equilibrada, mais instalada. Homens que têm iniciativa, homens de atitude, homens que a gente sente aquele senso de segurança do nosso lado, né? Não é que eles vão nos fazer sentir seguras, mas a gente sente que a gente pode estar segura do lado deles. Segurança no sentido de proteção, não Proteção. segurança.
Exato. Não segurança da esfera do eu, a segurança no sentido de proteção. E eu sempre, né, isso sempre é algo que me atrai muito mais, mas eu acabava sempre atraindo mais as pessoas que precisavam que eu, né, fizesse mais. Ou eu me mantinha em relações onde eu precisava manter mais. E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre o que é isso, o que está acontecendo e tal. Comecei a pesquisar. E comecei a ouvir muito sobre energia feminina, como é que fazer para reconectar, enfim. Eu me lembro que na época eu tinha uma terapeuta e que eu cheguei para ela no consultório dela com essa demanda, né? Dizendo assim, gente, não é possível, isso me dói. E eu me lembro que na época ela disse assim, mas eu também passo por isso. Eu tenho amigos que me diziam que eu era muito mais homem do que os outros homens, né? E tá tudo bem. Às vezes você é assim. E aí eu me lembro que naquele momento eu olhei pra ela assim e internamente eu fiz assim, ela já me ajudou o suficiente até onde ela podia, porque a minha demanda agora, talvez nem ela conheça. Porque se tá me doendo, se tá doendo em mim, se tá me provocando tristeza e dor, é porque não é normal pra mim. Pra mim. E aí eu me lembro que na época eu conversei com ela, disse, né, as sessões, e depois eu fui parar num evento aqui em Salvador, de do Sami Abud. E aí na hora eu me lembro perfeitamente quando eu encontrei minha tal terapeuta. E ele fez assim, Mila, vem pra cá que eu tô precisando de energia feminina pra poder equilibrar isso aqui. Na hora eu fiz assim, é ela. É ela. E, gente, de lá pra cá tem sido um processo tão lindo, assim. Então, eu me lembro que eu cheguei no consultório dela e falei assim, Camila, não sei o que, Tão sei o que acontece. desconfortavelmente lindo, né? Vamos falar. Tão Exatamente. desconfortavelmente lindo, Doloroso. Tão desconfortavelmente doloroso. delicioso. Tá aqui. Ah, eu me lembro que eu cheguei no consultório dela e falei assim, eu não sei o que acontece, eu sou uma mulher inteligente, eu sei que eu sou bonita, Camila. Assim, olha a energia, né? Eu sei que eu sou bonita. Eu não sei o que acontece, que as coisas não dão certo, assim. E, gente, foi assim, tem sido, não foi, né? Tem sido uma jornada muito, como uma consteladora amiga nossa falou, é como se Camila estivesse sendo minha doula, uma doula de adultos, sabe? Em todos os termos. E com relação a esse feminino, eu costumo dizer assim que ela é a personificação da Pachamama, sabe? Da Mãe Terra. Terra. Muito. E eu me lembro que um dos primeiros desafios que eu tive com ela foi ela dizer assim pra mim. Aliás, antes disso, eu tinha passado por uma situação numa aula, onde a professora, uma aula de autoconhecimento na escola de empreendedorismo que eu faço. E aí teve uma frase que eu nunca vou esquecer, que a professora da época disse assim: gente, vocês agora vão sentir. Vão sentir o que vocês vão escrever. E eu me lembro que eu disse pra ela, eu olhei pra ela e falei assim, eu não sei mais sentir. Porque durante todo o meu processo, de muito antes, muitos anos atrás, eu já tive depressão 2 vezes, né? Diagnosticada 2 vezes. E teve um momento específico que eu bloqueei totalmente o meu sentir, porque eu percebi que eu não sabia sentir a tristeza. No sentir a tristeza, eu ia pro fundo do poço. Eu ia pro buraco e eu não conseguia sair de lá. Demorou um certo tempo para eu conseguir sair de lá nas 2 vezes. E eu acho que foi aquele momento, e muito do lidar com a emoção ainda infantil, porque eu não sabia processar a emoção da tristeza, eu não sabia, eu não tinha lastro, mesmo sendo na época uma mulher de 35 anos e depois de 38, não me lembro ao certo, 38 não. Mas eu já tinha passado dos 30 quando eu tive as duas crises de depressão. Então, hoje eu percebo que eu não tinha lastro dentro de mim para poder sentir a tristeza. Eu não tinha esse lastro. Então, eu bloqueei meu sentir. Tem aquela frase, né? Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser quem é. Eu só queria sentir as delícias. Só que chega um momento, gente, que a gente bloqueia tanto as frustrações, a parte mais triste mesmo da história, né? A ansiedade, a angústia, a agonia. A gente bloqueia tanto aquilo que até as delícias a gente não sente com verdade. Porque nada pra mim era bom o suficiente mais. Era tipo assim, eu tinha uma conquista agora, que massa, mas e agora vamos pro próximo.
Então eu virei a mulher das metas, né? De ir fazer, e virar no automático, e sempre no automático, e fazendo, e só querendo alcançar, e totalmente desconectada de mim, absurdamente imatura nas minhas emoções, porque eu não sabia lidar com elas, né? Porque quando a gente só sabe lidar com as alegrias e com a festa da vida, você tá na criança ainda totalmente. Porque você não tá lidando com as coisas ruins, com os desafios da vida. Você só tá lidando com as coisas boas. E aí, nesse processo todo, eu me lembro que uma das minhas primeiras atividades que a Camila passou para mim foi bem no início da pandemia, porque a gente teve a primeira consulta, a segunda, na terceira, estourou a pandemia. E eu me lembro que na primeira, ela fez exercício sistêmico comigo, que eu nem sabia que era exercício sistêmico ainda. Ela pegou 2 papéis, virou para baixo, e me disse assim, como era que eu me sentia em cada um dos papéis. E eu fui pro primeiro. No primeiro, eu disse assim, é diferente. Sinto nada, eu tô aqui, não senti absolutamente nada. E eu já tinha dificuldade de sentir, né? Porque muito mental ainda. Quando eu fui pro segundo, eu fiz assim, eu quero deitar aqui. Deitei no chão, deitei em cima do papel. Virava para um lado, virava para o outro, deitava e me deleitava. Não, tá gostoso aqui, tá confortável, mas tem alguma coisa que me incomoda. E, gente, o primeiro papel era energia feminina. Claro, né? O papel onde eu não sentia absolutamente nada era energia feminina, porque realmente estava totalmente desconectado da minha. Então eu sentia o quê? Se eu estava desconectada. E o segundo papel era energia masculina, onde eu tinha o quê? Um amplo conhecimento. Eu estava imersa, né? Então era muito confortável para mim estar naquele lugar, né? Era muito confortável. Eu estava deleitada ali, mas alguma coisa me incomodava. Por que me incomodava? Porque não era para ser minha energia principal. Não era para ser aquilo onde eu realmente devia estar 100%, né? Não 100%, mas tão instalada como eu estava. E aí, uma das primeiras atividades que ela passou para mim durante a pandemia foi: Ingrid, essa semana você não vai fazer nada. Fazer. Essa semana você vai fazer o básico do seu trabalho, só o mínimo que você precisa. E de resto, você vai só existir. Você vai chegar na frente do espelho, você vai se olhar, você vai se acariciar, você vai sentir a sua pele. Qual o toque da sua pele? Como é esse toque? Como é o toque da sua roupa? Como é tocar no seu rosto? E seu cabelo? Gente, você não tem noção, não. Eu enlouqueci durante uma semana. Você deixou uma mulher no masculino louca e falar pra ela parar e sentir. Não, Não foi nem capaz. pare de fazer e vá sentir. Eu enlouqueci durante uma semana, vocês não têm noção. Eu ficava, meu Deus, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso. Olha, gente, eu preciso ler. E aí, na hora de sentir, eu não sentia nada. Eu me olhava no espelho. Passava a mão, né? Não sentia, olha. Você tava fazendo uma lixa, né? É. Ainda mais com minha mão, assim, de crossfit, né? Cheia de calo. E Verdade. aí, eu fiz, gente, foi um negócio assim tão surreal. Eu me lembro de ficar tão desesperada. Mas eu tava também tão comprometida, né? Com tipo, isso precisa dar certo porque eu não aguento mais. Pessoal, e se eu não aguento mais, eu já repeti diversas vezes depois disso, tá? Diversas vezes. Inclusive, semana passada, eu tive uma crise de eu não aguento mais, tá? É processo e não é de hora para outra. E sempre vai ter mais, né? Se a gente quiser. Enfim. E eu me lembro, isso eu tô contando só momentos bem específicos dessa trajetória. Eu me lembro que alguns dias depois eu assisti um seriado, Grey's Anatomy, né, que todo mundo conhece. E foi a despedida de um dos personagens. Não que ele tenha morrido, ele mesmo estava se despedindo do elenco e da coisa. E ele começou a contar toda a trajetória dele. E assistindo a trajetória dele, era assim, era uma trajetória de vida com vida. O que é uma trajetória de vida com vida? Com altos e baixos. Tinha altos, mas também tiveram baixos. E Tem baixos tudo. muito baixos. Tinha tudo. Gente, eu assisti aquilo ali e eu tive uma crise de choro absurda. É isso que é viver, sabe? Sabe quando a ficha na orelhão cai assim, né? A gente, pá! Meu Deus, é isso que é viver. Eu preciso permitir que a tristeza venha. Eu preciso admitir que eu me frustro. Eu preciso. Isso faz parte da vida.
Gente, isso faz parte. Mas eu chorava compulsivamente. Não era drama, né? Como a Mariana fala, né? Não era drama. Era do tipo assim, meu Deus, eu tava passando pela vida só. Eu tava assim, ó. Eu tava anestesiada. Totalmente anestesiada. Porque eu não tava assim, eu tava só no oba-oba. E é uma delícia a gente viver de oba-oba. É uma delícia. Só que a gente não vive. Porque viver é também o lado escuro. É também a tristeza. A vida não é só sol, tem a lua também. E aí, pouco tempo depois, meu pai adoeceu. E aí teve todo o processo, né, da internação dele, de minha mãe, do meu tio. E eu naquela, segurando a onda, mas já começando naquela onda do eu não tô aguentando mais. E quando ele faleceu, foi assim, foi o momento que eu disse, acabou, eu não quero mais. Eu não quero mais estar nesse lugar. Foi impossível não sentir, sabe? O falecimento de meu pai foi um outro divisor de águas de eu não tenho como sentir essa dor. Eu não tenho como, ela tá aqui. E não foi... Eu cheguei a ter momentos de me conectar, inclusive, com a dor que me levou à depressão algumas vezes. E chegar pra minha terapeuta e dizer, eu tô com medo de entrar em depressão de novo. Porque ela tá aqui. Só que era uma outra Ingrid, né? Era uma Ingrid com um pouco mais de repertório, uma Ingrid com acompanhamento terapêutico, porque na época eu até tive, mas, enfim, conseguiu me Uma tirar, Ingrid com mas olhos mais abertos. exatamente, com olhos mais abertos, mais presente a tudo que estava acontecendo, mais presente aonde aquilo tudo estava me levando. E acho que a minha própria percepção de mundo também já tinha mudado, né? A Ingrid de antes que não tinha o lastro emocional nenhum para lidar com a tristeza, hoje ela tinha um pouquinho. Então hoje ela tinha um pouco mais de conhecimento do que eu estava vivendo, sabe? E tudo isso, gente, toda essa opção essa opção da gente viver o lado bom da vida e fechar-se para sentir reflete de forma direta nas relações. Porque eu entrava nas minhas relações como um alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Total, hoje eu percebo isso muito nitidamente. Eu era totalmente a mistura da mulher fortuna, codependente, né? Que não se abria para eu sentir, o outro não me via. Eu não permitia que o outro me visse, porque permitir que o outro me visse era entregar para ele minha vulnerabilidade. Na minha concepção, eu estava entregando para ele tudo, o jogo todo, e aí ia dar para ele a possibilidade dele fazer o que ele quisesse, como se eu não fosse uma mulher feita e não tivesse capacidade de impor limites, né? E dizer assim, peraí. Então eu transmitia para o outro toda uma responsabilidade que não era dele, ou não transmitia porque eu não me abria, eu ficava naquela pedra de gelo, né? Sempre fui muito carinhosa, mas a pessoa nunca sabia o que estava acontecendo aqui dentro. Eu dava, mas eu não recebia. Eu não estava apta para, né? Para receber e tomar aquilo que estava me sendo dado. Gente, até 2 meses atrás eu também não estava apta a receber, hein? A Jéssica também sabe. Até 2 meses atrás eu também não estava apta a receber. Precisa vir um próximo para ver, fazer o test drive e ver como é que Ingrid está agora. Mas e é muito interessante porque nas minhas relações eu era muito intolerante no sentido de você errou aqui, tchau. Às vezes até dava uma outra oportunidade, mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa que dizia exatamente isso. Gente, cada pessoa é um mundo e é um mundo totalmente complexo. Eu não posso supor mais nada, o óbvio precisa ser dito, sabe? Chega de a gente estar em relações onde a gente não conversa. E eu me lembrei muito de uma frase da Lu. Criança faz birra, adulto conversa, né? Adulto resolve, adulto alinha as coisas. Então, eu tava muito na minha criança nas minhas relações. Era um corpo de mulher com um comportamento emocional absolutamente infantil, porque tinha bloqueado totalmente o sentir. E como isso vem de formas diferentes para várias mulheres, né? Eu escuto, invariavelmente, por ser um processo muito presente, né? Porque é uma coisa que a gente precisa se observar. Se a nossa história nos puxa para ficar mais nesse lado, né? Ficar mais na polaridade masculina, ficar mais nesse lugar do o sentir é perigoso, né? O sentir é Nossa. mostrar minha vulnerabilidade. Se o outro puder me ver,
né? Sem eu conseguir colocar nenhum tipo de escudo, nenhum tipo de nada de distração na minha frente, eu vou ficar tão vulnerável que isso pode significar que, né, os registros, né, os grandes registros que ficam lá no inconsciente, que requer muita atenção, muita vontade para ir atrás disso. E aí, como a Ingrid falou, né, a gente geralmente, e eu observo muito isso, a gente entra num processo muito verdadeiro de reconexão ou de autoconhecimento quando a gente chega num ponto de dor e de pressão em que não dá mais. Então, assim, ou eu vou aceitar viver uma vida inteira exausta, sendo aquela mulher que acredita que não é vista, que não é reconhecida, que não se sente bem no próprio corpo, que não se sente bem com a própria aparência, que não consegue sentir absolutamente nada, né? Uma desconexão total aí com tudo que é referente ao campo mais sutil, né? Então eu não consigo parar para ver beleza, eu não consigo parar para descansar, né? Não consigo parar intencionalmente para descansar. Isso é um exercício que eu faço, né? De domingo eu posso ter TCC para entregar, eu me organizo depois da minha agenda durante a semana, mas eu paro intencionalmente para descansar. No começo com muita culpa, agora mais natural, né? Porque se você está condicionada há tanto tempo e até ancestralmente, né? Você viu a sua mãe fazer muito, você viu a sua avó fazer muito, você vem de um clã de mulheres fortes em que não há conexão com o sentir. Eu venho falar do meu clã, né? Eu fiquei sabendo hoje de alguns aspectos da história da minha avó materna, que me tocou muito profundamente na minha alma, porque foi alguém que não pôde escolher absolutamente nada da vida. Nada. O casamento foi arranjado, veio para cá, para o Brasil, para trabalhar no restaurante que era do meu avô, né? Depois que já estavam casados. Então ela veio fazer dar certo, né? O restaurante trabalhava assim de ela tirar os bêbados do bar pelo colarinho, em uma época em que a vida dela poderia estar muito mais em perigo do que hoje, que a gente tem leis que protegem, né, as mulheres. Naquela época não tinha, né? Então, olha o masculino, uma mulher mais masculina, mais trabalhada, isso vem ancestralmente de cultura, né? As culturas europeias geralmente têm as mulheres essa figura muito forte porque os homens precisaram se retirar, eles precisaram ir para a guerra. Então as mulheres precisaram ser ali mais um masculino dentro da casa do que ficar na energia feminina do sentir. E isso está em nós, porque somos todos importados, né? Invariavelmente está. Então eu percebo muito das minhas amigas, das pessoas assim, nesse caminho mesmo. E comigo foi praticamente assim, como foi com você, né? Eu falei, gente, eu passei por um processo de divórcio que eu fui sentir o luto desse casamento 4 anos depois. Uau. 4 anos depois, porque na hora foi assim, meu, tem que desfazer a casa, tem que cuidar da criança, não dá tempo, Tem que ir, né? bora botar Tem que isso. ir. Não dá tempo. Não vai ser mais isso? Então, beleza. Então, cada um para um lado, bora botar para baixo do tapete, porque não sei nem o que eu tô sentindo, vou botar para baixo do tapete. E quando eu comecei meu processo de terapia, ela falava assim para mim, mas o que você tá sentindo? Eu, dor, raiva, frustração. Eu não sabia nomear, né? Porque a gente se torna emocionalmente meio analfabetos. A gente não sabe nomear. Isso é treino. Isso é para, putz, o que eu tô sentindo agora? Qual é a emoção que desperta no meu corpo? Qual é o sentimento, né? Porque se a gente vive numa polaridade, eu tô cansada demais de estar no masculino, eu tenho que começar a me aproximar mais do meu feminino nos meus momentos de descanso. Vamos aí falar, né, gente? Tem que falar, né, Ingrid? Importante falar, essa live é sobre compartilhamento de processo, mas ela também é educativa, Sim. né? Feminino e masculino são o masculino na mulher é uma ferramenta, o feminino em um homem é uma ferramenta. Então, para nós, a gente usa o masculino quando a gente precisa fazer dinheiro, botar os nossos processos para andar, nossa empresa para crescer, nosso trabalho para prosperar, né? Se colocar no mundo, botar limite, se posicionar, isso tudo é masculino. O feminino está na outra polaridade, a gente vai sentir, a gente vai ver beleza, a gente se conecta com a fé, com a espiritualidade, a gente se permite estar nos lugares, aquela presença que preenche, né? Daquelas mulheres que elas embelezam o lugar com a presença delas, altamente conectadas com o feminino. E como ser magnético. E como ser magnético. E aprender, gente, o feminino parece etéreo, mas na realidade se trata sobre sentir,
permitir-se receber. Porque se eu faço, invariavelmente eu estou dando o tempo inteiro. Né? Então, eu estou dando carinho, estou dando atenção, eu estou dando. Aí quando a pessoa quer me dar até um elogio, o que que a gente escuta? Não, não, imagina, são seus olhos. Quantas vezes a pessoa vinha me elogiar e falava, nossa, você está bonita hoje, ai, obrigada, essa blusinha, olha, comprei naquela loja ali, paguei um baratinho, ao invés de simplesmente, muito obrigada. Ah, posso fazer uma gente, posso carregar um pra você? Não, não precisa não, eu dou conta. Botava essa cola tudo aqui, ó, ferrava as costas, nem sentia as costas, inclusive. Nossa, esse dia eu tava lembrando quando você falou da sua mudança. Nossa senhora, carreguei a caixa Eu não de sei qual é o nome dela. micro-ondas. Eu faço forró. Uma menina perguntou. Eu não sei qual é o nome dela. A Kate. Ela faz forró Ó, roots. não é Ruth, não. Não é roots? Não. Então eu não falei É besteira, mas estilo ela vai próprio. pro Zouk. Ela vai pro Zouk e ela É, vai ver o que é bom. eu vou pro sul. E aí e quando foi muito louco assim para mim também, porque quando ela começou a perguntar para mim, puxar esse lado, né, mas o que que você tá sentindo? Eu não sabia dizer. E foi desesperador, né? Porque eu falei, gente, quem sou eu sem esse lado meu masculino que se tornou predominante, porque foi o jeito que eu aprendi assim, né? Todas as histórias das mulheres foi assim, de mulheres que precisaram fazer muito, tomar a frente, né? Então não tinha espaço nenhum. Minha mãe também tinha muita questão de não conexão com o sentir. Então, né, invariavelmente eu sou fruto desse clã. Para mim vai ser um processo. Então, para tudo aquilo que é distante daquilo que a gente, né, viveu, né, tomou aí da nossa ancestralidade, vai ser um processo a alcançar. E foi justamente isso. Eu lembro que eu entrei em um surto. Eu falei, gente, como é que esse negócio feminino aí é de comer? É de... Aí eu fui, né? Eu fui, mas eu tenho que usar mais saia? Mas o que que eu tenho que falar É. baixo? Não, é muito interessante, porque a gente percebe que existem muitas teorias hoje, né? Hoje, nossa, muita gente falando sobre. Outro dia uma amiga minha até me mandou um post, me lembro de te mandar depois, de uma psicoterapeuta daqui de Salvador. E eu fiz assim, olha, eu não concordo com tudo que ela tá falando, até porque eu percebi no post que existia uma certa dor, né? Da própria pessoa. Você vai entender quando eu te mandar, da pessoa que estava escrevendo. E uma certa distorção daquilo que a gente tem aprendido do que é, né? Porque ó, eu vou te dizer, a Ariana é surreal. A Ariana vai assim, na raiz, no profundo, sabe? E ela fala muito disso, né? Que existe a energia feminina, existe o feminino e existe a feminilidade. Então, hoje, o que se fala muito, o que a gente vê muitas pessoas falando muito por aí é feminilidade. E Não é sobre o feminino. Não é. O que se fala muito é sobre uma das expressões do feminino, né? O meu feminino, o expresso, pode ser diferente do seu e não quer dizer que eu seja menos ou mais feminina do que você. Não tem nada a ver com isso. Exato. Quando a gente fala, gente, ser muito mais embaixo, e a gente vai agora para eu vou, né, sugerir, inclusive, para a Gel, que a gente conduza um pouco a conversa para esse lugar agora, que o feminino, ele tá ligado a uma coisinha, uma pessoinha que às vezes a gente olha de uma forma e quando você que é a nossa mamãe. A gente está altamente conectadas, porque eu já ia falar disso agora. A raiz, gente, do nosso feminino tá na nossa mãe. E não interessa, não importa, para a sistêmica, não importa se a nossa mãe ela tem energia masculina muito mais forte. Não importa o que houve na nossa relação com a mãe, não importa nada. Mas é pelo simples fato, o feminino é aquele que gera vida. O feminino gera vida. Qualquer coisa que chegue na mão do feminino vai se tornar vida. Então, se eu olho para minha mãe de uma forma julgadora, se eu tenho uma relação enfim, se a gente for começar a entrar, né, por esse lado, vai dar uma outra live, né? Inclusive a gente pode até marcar Aí outra. presta atenção à live da semana passada, que foi sobre tomar pai e mãe, que a gente falou muito disso. Pronto. Mas o que você falou foi justamente isso. Para mim, só o clique que bateu quando veio isso, sabe? Porque a feminilidade é o que as pessoas falam muito. Ai, fala baixo, usa tal tipo de roupa, tal, não sei o que. Mas, cara, não sou eu.
Tudo aí, tem Mas algumas faz uma coisas, mas diferença. não é isso. Eu fazia todas o checklist na época que eu estava desesperada ali para tentar achar um caminho de volta. Eu fazia o checklist e eu não conseguia sustentar aquilo. Por quê? Porque não tinha base. Qual que é a base? Voltar para o colo da minha mãe e entender que todo feminino, tudo que eu preciso Tá nela. entender sobre o feminino está na minha mãe, no feminino dela. Aí foi o que você falou. Ah, mas a minha mãe não é uma pessoa puta, minha mãe é altamente executora, minha mãe, o feminino que veio da sua principal fonte, do jeito que deu para ser. Eu vou além, Gel. E nem é pra você olhar para o feminino da sua mãe pra julgar. É só olhar, é um feminino. É só olhar e receber, é o feminino, é ali. Gente, eu há uns 2 meses atrás tive uma crise, Jéssica sabe, né? Essa crise. Que eu amo, sou apaixonada por minha mãe, amo minha mãe. Não tenho o que falar dos meus pais. Eu digo que eu sou uma pessoa muito sortuda, muito abençoada, porque se eu vejo e reconheço em pessoas que têm dificuldade de tomar pai e mãe por questões que aconteceram de abuso, qualquer coisa, eu não tô nesse lugar, sabe? E a minha dificuldade que eu tinha de tomar pai e mãe era muito por uma expectativa infantil de como eles deveriam ter sido como pais. E eles foram maravilhosos, não do jeito, não assim, eles deram tudo que eles podiam dar. Não, eles foram maravilhosos mesmo, sabe? Só que a minha criança tinha uma outra expectativa. De um outro lugar de meu pai, de outro lugar de minha mãe, mas os meus pais foram muito maravilhosos. Em todos os sentidos. E A eu não tô. adulta vê, né? A criança exige, mas Nossa, o adulto vê. eu tô até arrepiada. Tipo assim, eu recebi muito além, sabe? Muito além. Eu não falo só de material, não. Eu falo de emocional, de tudo. Eu sempre vim lá muito seguro. Sempre. Sempre vim lá muito seguro emocionalmente falando. E isso, inclusive, trouxe um certo peso pra mim na hora da relação a dois, porque eu buscava nos meus relacionamentos a segurança que o meu pai me dava. Ah, as filhinhas do papai aqui, Total, maravilhosa. total. Então, jamais vou encontrar, porque era a segurança de um pai e não de um homem, né? Já começa por aí. Mas eu não tenho o que falar desse lugar, sabe? Então a minha dificuldade de tomar pai e mãe era de uma outra sorte. Que quando eu olho, eu digo assim, gente, eu tô muito criança não querer tomar meu pai e minha mãe, né? Com tanta gente, com dificuldade, desafios muito maiores, né? Muito mais de um outro lugar, enfim. Então, já me perdi porque eu tava falando isso, mas tudo bem. Olhar pra minha mãe hoje e sim, lembrei. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu tive uma crise por conta de uma situação específica que aconteceu na minha vida. Que eu tinha. Eu saí, eu tinha feito uma constelação no dia, tinha participado de uma constelação no dia. E durante a constelação, a pessoa que eu representava na constelação precisou ir pro colo da mãe. Só encontrou conforto no colo da mãe. E ela chorava, eu chorava copiosamente na constelação. Eu chorava parecendo um bebê na constelação. De tanto que aquilo estava entranhado em mim. E eu saí de lá dizendo assim, eu preciso do colo da minha mãe. E, gente, em 40 anos, eu não me lembro qual foi a última vez que eu tinha pedido colo pra minha mãe. De adulta, nunca. De adulta, nunca. De criança, várias vezes. Mas adulta, Papai tá com uma rinite, gente. Saúde! não deu Na nem pra casa de ouvir. pai e mãe, casa de pai e mãe é assim, gente. Vocês lidem com os ruídos, vida normal, real. Falei histórias reais, netos reais, processos reais. Não deu Então, pra ouvir, tranquila. não deu? Então Não. tá, depois você escuta. Então, gente, foi muito interessante, porque naquele momento eu me reconectei com uma parte de minha mãe que eu não me lembrava. Que é justamente a mãe que quer acolher a filha. A mãe que quer dar colo pra filha. E naquele momento, e olha que a gente já tem mais de 1 ano de formada, eu já tenho mais de 1 ano de terapia nesse processo de feminino, mas naquele momento, foi um momento em que eu olhei para minha mãe de um outro lugar. Por mais que naquele momento eu tivesse sentido falta de meu pai, porque era ele que fazia esse papel nessas horas, mas eu consegui naquele momento me conectar com minha mãe de um outro lugar, totalmente diferente. Foi no momento que eu disse assim, cara, eu sou filha, eu aqui só tô sendo filha. E é como se eu estivesse de fato recebendo o leite materno dela de novo, assim, sabe? Deitada no colo dela, recebendo carinho, e ela tentando me aconselhar.
E eu chorava, eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu tô até emocionada. Eu não aguento mais, sabe? E não foi fácil. Eu confesso que ter vivido isso antes na constelação que eu participei facilitou o processo, mas foi extremamente necessário para ter uma virada de chave interna. E vou dizer mais, eu tô sentindo necessidade de voltar lá de novo. Eu preciso do colo de novo. De novo. Exato. E para quem não pode voltar para o colo físico, que vocês consigam colocar a mão no coração e sentir que ela vive aí, na essência do que vocês são. Né? Então, isso é muito importante falar, né? Porque essa mensagem vai chegar nos corações que precisam chegar, e às vezes é a realidade de uma pessoa que ou não pode estar próxima, ou que a mãe já fez a passagem, né? Então, que vocês possam sentir, gente, aqui a gente fala sobre vida, a gente fala sobre essência. A gente não está falando sobre REC, a gente não está falando sobre 5 passos, a gente está falando de processo. A gente está falando de algo que é essencial e que está em todos, a vida em si. Né? Então, se conectar com a energia da mãe é algo interno. A Ingrid pôde ir até o colo da mãe dela e fazer esse processo assim, na realidade aqui, né? Eu tenho a minha aqui também, que eu tomo ali, às vezes eu vou lá e peço carinho para ela, porque a minha criança registrou também como se minha mãe não tivesse dado. Né? Mas ela deu pra caramba, do jeito dela, mas não era no toque, não era naquela expressão do sentimento, era no fazer. Né? Então, as mulheres da minha família, elas expressam muito carinho no fazer. Então, eu não registrava dessa forma, e aí eu tomei o carinho do meu pai. E aí eu virei a filhinha do papai porque eu tomei a carinho do meu pai. Mas eu enxergava o feminino como fraqueza. E se eu coloco o feminino na minha frente, né, se eu me acesso essa energia, então eu estou num lugar de fraqueza, as pessoas podem me machucar. Logo, vou colocar uma armadura bem aqui da mulher sisuda, brava, executora, que manda, que fala, que faz, que e tal. E ninguém está falando para não fazer, a gente está falando de equilíbrio das duas energias e de um caminho interno de reconexão com algo que já está aí. Então, a energia da mãe de vocês está disponível para vocês. Olhar no espelho e reconhecer que existe pai e mãe em vocês. E que a escolha é de vocês de fazer esse caminho de volta. Né? Então, está disponível. Se conectar com a mãe e ir para o colo da mãe é algo interno. Põe a mão no coração. Sente a vida. Lembra da história. Procura entender como é que foi a história dessa mulher tão imperfeita e tão real e tão humana como você. E tão certa para você. Então, certa, do jeito que precisou ser, e isso me conectou. Foi aí que eu entendi o que era feminino. Exatamente. Foi aí. Entendeu? Foi aí. Assim, eu fiz a minha constelação, eu fui começar esse processo todo também por causa de relacionamento, que tava uma bosta. Tava aquela coisa, né? E aí foi difícil para mim dobrar minha cabeça no sentido de eu preciso olhar para isso. Porque eu já não tava, não aguento mais, porque era uma repetição de padrão de relacionamento muito difícil, assim. E foram 2 anos em que eu fui constelação, tomar pai e mãe, processo de terapia para começar essa conexão com sentir, me educar emocionalmente para entender inteligência emocional. Então, fui atrás da minha certificação para inteligência emocional, fiz, né, algo para realmente como que eu lido, como que eu sinto o que eu sinto, sem precisar entrar na criança, né? Que é outra grande questão. Como que eu lido com o meu sentir, como é que eu sou capaz de me conectar com o meu feminino, que é o sentir, sem entrar no drama, sem... Tá, eu sustento, hoje eu estou me sentindo triste, eu sustento as minhas tristezas sem entrar em me jogar e querer colocar isso no caminhãozinho de outra pessoa. Fica comigo, é meu, fica comigo. E aí o meu adulto lida com o que precisa lidar, né? Então, todo esse processo, aí quando eu fui começar a ir bem profundo nesse lugar do feminino, porque aí eu já tinha desistido das feminilidades, porque falar, você tem que falar baixo, não sei o que. Eu falei, gente, eu falo alto, eu gesticulo. Eu sou assim. Sabe, eu sou assim, eu não vou ser algo além de ser eu mesma, porque não sustenta. Você tentar ser algo que você não é, você não sustenta. Mas aí vai ter momentos, né? Vai ter momentos onde a gente vai estar mais assim, vai estar falando mais baixo, mas são momentos. No processo, né, Ingrid, isso valida caminho. Valida. Você vai aprender coisas boas, tudo pertence, tudo faz parte. Mas falando em essência, o caminho de volta para minha mãe, fala, gente, eu estava refletindo isso hoje, eu falei,
né? Contudo, a minha mãe sempre foi muito vaidosa, sempre se arrumou muito bem. Não tinha conexão com o sentimento e nem muito com o toque. Mas ela sempre foi de se colocar muito bonita. Eu lembro dela ir trabalhar sempre muito bonita e sempre batom na boca. Eu não fico sem batom na boca. Vai falar que eu não tomei o feminino dessa mulher? Entendeu? Poxa vida, tomei pra caramba, tô tomando de canudinho até hoje. E aí, por conta desse caminho de volta, hoje eu consigo receber. Hoje eu consigo dar 2 passos para trás. E aí, vamos falar de dança? Vamos. Vamos falar de dança, porque, mulheres, se eu puder dar, eu acho que é eu e a Ingrid, pudermos dar uma dica para vocês, se vocês gostam de dançar e vocês querem fazer esse caminho de volta, né? Porque o que acontece? O mental fica aqui, né? O masculino é mente. O masculino fica só na cabeça. Na cabeça, vou fazer, vou executar, vou planejar, vou. Tá aqui. O feminino é o corpo, é o sentir. Então, você está no seu corpo, sentir o que você precisa sentir. E se conectar, né? Então, com o toque, de como é que é o teu toque, como é que tá o calor. Você tá sentindo frio? Tem gente que tá tão desconectada que não sente nem a temperatura, né? E a dança vem nesse lugar de uma ferramenta. Ah lá, tá vendo só? O feminino. Então, você não conectou o teu. Vou falar isso especialmente para você agora, porque quando eu vi você falando, eu falo, a gente não aprende a ser mulher com outro homem. A gente aprende a ser mulher com mulheres. A gente se reconecta com o feminino com mulheres. Não o idealizado. Não aquilo que a gente exige, a nossa criança espera. Aquilo que é real e pode ser tomado. Então, tá vendo só? A fonte do seu feminino é aquela mulher que saía para trabalhar e te deu um beijo com cheiro de batom. É isso. Do papai a gente é outra história. Mas desse lugar, né, da dança, porque é terapia bioenergética. O que acontece? Quando você tá dançando, quando você tá em algo, né, debruçado nesse tipo, você desliga o teu mental, porque uma hora o mental desliga, e você vem pro corpo. A Aí gente a precisa fazer isso intencionalmente, né? Intencionalmente. Você precisa Aí você vem desligar o pro mental corpo. intencionalmente. E assim, só um parêntese, amiga, que é muito importante. Eu acho que foi o meu movimento, e acredito que o seu também, que o meu intuito de ir pra dança, eu me lembro perfeitamente assim, eu preciso aprender a deixar que o outro me conduza. E hoje eu percebo que, tipo assim, eu preciso dar espaço para o masculino. Eu não sabia o que era isso, porque na época eu não tinha esse entendimento. Mas hoje eu percebo como assim, eu preciso confiar no masculino para dar espaço para que ele me conduza, para que ele faça. E é muito louco isso. É muito louco, porque as minhas primeiras danças foram absurdamente na cabeça, sabe? Ai, eu também, eu era dura. Nossa. Dura e tentando conduzir o condutor. Ainda tem isso. Uhum. Tentando conduzir o condutor. Até que eu disse, cara, eu tô aqui para outra coisa. Eu preciso desligar do que tá acontecendo aqui e me entregar para o que tá acontecendo aqui de baixo. Mas continue. Não é, e eu lembro que assim, gente, eu fui entrar, porque assim, eu sempre dancei desde meus 5 anos de idade, sozinha, maravilhosa, no controle de mim mesma, aqui, ó, sem ninguém se aproximar de mim, chegar muito perto, maravilhosa. E aí eu lembro de quando eu fui para yoga e até escutava de algumas pessoas com uma percepção um pouco mais sutil, aflorada, falava assim, nossa, você carrega uma armadura, né? É difícil te acessar. E eu, por muito tempo, primeiro era inconsciente, depois era consciente, depois por algumas, né, questão de relacionamento difíceis, né, a gente não coloca mais aqueles rótulos porque a gente sabe que tudo serve. Mas eu intencionalmente coloquei isso, daqui ninguém acessa, né, então foi muito, assim, delicado. E aí foi a Ingrid, eu tava falando assim, nossa, eu acho que eu preciso aprender dança 2. Eu já tava no processo de conexão feminina, eu acho que eu preciso aprender, mas eu queria dançar Zouk. Não queria dançar forró. Que a Ingrid já estava fazendo forró já tinha um tempo. Eu falava, não, eu quero aprender a dançar 2 para começar a testar esse negócio de ser conduzida pela primeira vez, deixar o outro me conduzir, né? Ai, que absurdo, mulher controladora, né? É, controladora em remissão. A gente, duas, e tem mais aqui ouvindo, com certeza. Né? Então, ai, gente, como é que eu vou confiar que outra pessoa vai conseguir dar conta de, sabe? Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, Ingrid, mas eu quero fazer isso. Eu só tô achando aula de forró. Ela falou, aí ela fez assim pra mim, pois você pare de arrumar desculpa e faz o que tem disponível, porque você tá querendo fugir de olhar pra isso. Eu tome
Chinelada. Chinelada. E aí, o que que aconteceu, minha gente? Fui perguntar para uma amiga minha aqui de Santos, né? Porque a Ingrid está em Salvador e eu tô aqui na Baixada Santista, São Paulo. Fui perguntar pela. Você se apaixonou pelo computador, o casal, viu? Depois eu preciso falar sobre Kate e Cássio. Depois. É, E aí eu falei assim, tá bom, né? Fui perguntar pra uma amiga minha. Eu falei, putz, ai, o que tem? Onde você pode me indicar pra fazer uma escola aí de dança de salão, tal, que eu queria aprender. Mas eu queria aprender zouk, eu não queria aprender forró, só que vai ser o que tem, né? Ela foi assim, mas eu tenho um professor maravilhoso de zouk pra te apresentar. Inclusive, esse cara falou, a escola falou dele e eu estou com ele até hoje, né? Já tem um ano que a gente faz aula particular. E agora eu fui para as coletivas. E foi um puta processo, assim, com essa entonação mesmo, com esse jeito, porque ali, e diversas vezes, e de forma bem pontual, assim, chegou uma parte que eu virei pra ele e fiz assim: eu consigo dançar com você. Foram fases, né? Então, primeiro era a proximidade dele era algo que me incomodava. Nunca tinha tido ninguém tão próximo de mim, assim, o tempo inteiro. Olha Então, a a armadura, né? proximidade dele me incomodava. E aí eu ficava no mental, tem que aprender o passo, tem que aprender o passo. E muito ansiosa, queria antecipar. E na dança, gente, nesse lugar de feminino, conduzida, né, a gente realmente precisa estar conectada com o nosso sentir e conectada com o outro, para conseguir entender o que, que ele está passando de informação para gente. Então, é realmente um entregar, um confiar, Descanso, né? um descanso, um deixar-se, né? Um permitir-se ser e sentir. É um lugar completamente diferente, novo e desconfortável pra caramba, não vou mentir. De começo, mas depois isso se vicia, né? Porque é tão gostoso, é tão leve, que você quer Não, estar ali. E aí se não, arrasta e pra quando a vida. gente, é isso, quando a gente vive isso na vida, ai, gente, ai, nossa. Eu fiz meu pai e minha mãe rachar o bico esses dias, porque eu era daquela que fazia, né? Mas vamos por partes. Então, primeira coisa, né? Deixar ele se aproximar de mim. Foi um. Segunda, para você estabelecer uma conexão com outra pessoa, o mínimo que você precisa fazer é olhar ela nos olhos. E eu não conseguia sustentar o olhar com ele. Então, o que, que eu fazia? Não conseguia me conectar, errava. Aí, o que, que vinha? A frustração. A frustração trazia um monte de informações. Determinada vez, ele foi fazer uma condução, me mostrar uma condução que ele conseguia conduzir o meu quadril. Lembra disso, Ingrid? Lembro. Lembro Ele que foi você fazer falou. o movimento e ele me mostrou que ele conduzia, conseguia, com o movimento dele, conduzir o meu quadril. Gente, a dança é tão terapia bioenergética que ele fez isso e eu, na hora, fiquei com raiva. Não tinha por que ficar com raiva. Eu estava numa aula que eu paguei, me inscrevi, me coloquei à disposição e essa informação veio do meu inconsciente, do meu corpo, para o meu consciente. Cara, eu senti raiva, só que eu já tinha um processo, então eu registrei aquela informação e fez muito sentido. Se eu venho de uma história de muitos abusos e um homem mostra para mim que ele consegue, com o movimento dele, conduzir o meu quadril, que é o meu centro de Dentro. feminino de poder, onde está o meu útero, onde estão meus ovários, onde eu gerei ali a minha filha, onde eu posso gerar outros filhos, onde está o centro da minha criatividade, eu vou ficar puta pra caramba. Sem saber por quê, sem entender por quê, porque isso é registro ancestral aí, epigenética explica, o inconsciente coletivo familiar explica, a constelação está a serviço disso. E aí foi um processo. Teve um dia, Ingrid, que aí para mim foi um negócio, né? Eu já estava naquela, aí eu comecei a frequentar os eventos de dança. Dançava bem com o meu professor, chegava nos eventos de dança que eram outros condutores, eu não conseguia dançar, parecia que eu voltava para estaca zero. Porque Eu já passei por isso também. eu tinha criado uma relação de confiança com ele, então eu fui me soltando aos poucos com ele. Mas Sim. quando se tratava de outra pessoa nova, eu Não tinha fechava, relação de confiança, você não conseguia dançar. fechava. Passei E por isso aí eu virei também. pra ele, eu falei, eu não sei o que entende, mas eu tô ficando muito frustrada. Eu parei de me divertir, ir pros eventos de danças e me divertir. Eu ficava muito frustrada. Sabe quando eu me divertia? Quando eu ia dançar uma dança que eu não entendia nada, tipo forró. Aí eu me divertia. Só que, pô, é um saco pro condutor, porque ele tem que me ensinar algo que ele já sabe, né? Então, fica uma coisa desequilibrada, fica bom para um e outro pro outro nem tanto. Aí ele falou, eu já sei o que eu vou fazer.
A minha terapeuta fala que ele arrumou a bola para chutar para gol, né? Eu arrumei a bola, ele chutou para gol. Porque ele me fez uma aula imersiva somente no processo de sentir. E aí, Uau. minha amiga, aí que eu teve uma hora assim que era uma espera, era um negócio que a gente tinha que estar ali atenta, né? A conexão o tempo inteiro. Que eu lembro nitidamente de uma hora eu parar e falar assim, eu vou desistir disso aqui. Eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta disso Gente, é aqui. assustador, né? Assustadora. Eu falei, gente, eu não Como tenho foi o essa aula? Me humor. conta aí como foi essa aula. Essa aula foi assim, ele falou assim, eu já entendi o que aconteceu com você. Você tem que, né, começar a sentir mais, né? Eu falei, ah, você jura? Eu falei assim pra ele, você jura? Eu falei, você Conta a jura? novidade. Você jura? Ele não. E aí ele colocou as músicas que eram trabalhadas mais na voz, mais lentas, para que ele fosse. O que que ele fez? Ele esticou o tempo meu de resposta. Então eu ia até o último para esperar o que que ele queria de mim do próximo movimento. E isso era. Nossa, ele trabalhou espera. Ele trabalhou na espera. E a O espera não é saber, né? o O não saber. feminino. O não saber, o feminino sabe esperar, o feminino espera com que o outro se aproxime, o feminino se conecta com o sentir para, né, sustentar essa espera, sustentar esse lugar. Tudo que eu tava ali, né, já comendo pelas beiradas, mas eu não tinha nesse lugar da prática entrado, né, nesse lugar da bioenergética. E aí ele fez uma aula só disso. E aí eu lembro que um determinado momento eu falei, eu vou falar pra ele parar, eu juro. Eu lembro que ele tava atrás, assim, de mim e era pra pedir um giro. Só que era na espera, assim, até o último. Eu falei, eu vou desistir, eu não vou ficar, eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. Eu não tinha nada para me esconder. Eu não tinha como fazer piada. Eu não tinha como falar, eu não tinha como rir, eu não tinha como girar, eu não tinha como movimentar, não tinha nada, eu só tinha que sentir e esperar. E aí me veio todos os registros que eu tinha, ainda no meu inconsciente, de que a vulnerabilidade é perigosa, de que sentir é perigoso, de que que o outro me vê nesse lugar, eu posso ser machucada em um nível que pode custar a De minha que o vida. vazio dói. O vazio dói. Exato. E eu quase desisti. Aí quando a gente terminou, e meu professor é maravilhoso, o campo é maravilhoso, ele falou: Meu, tá tudo bem você sentir. Tá tudo bem, você tá em um campo seguro, você tá segura. Eu escorri a lágrima. Escorri a lágrima, escorri a lágrima. Então, assim, para vocês verem, né? Quando a gente se coloca disposta a caminhar, quando a gente entra num processo e a gente está realmente, intencionalmente nisso, as ferramentas aparecem, as respostas vêm e o processo se faz presente. E aí, o que aconteceu comigo depois, gente? Ah, eu danço com uma maravilha agora com todo mundo, entendeu? Ah, tá chegando. Gente, eu vou pra Santos só pra poder fazer uma aula imersiva com esse homem também. Ele é maravilhoso, gente. Eu falo pra ele, eu falei, você é terapeuta, hein, cara? Você é terapeuta bioenergético, você precisa colocar isso no teu currículo, hein? Eu falo pra ele. E é verdade, a Kate falava pra mim, vai pra baile, vai pra baile. Eu, não, 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 não. Imagina, eu me cercava de tudo. E o que acontece, né, gente? O que foi esse processo meu? Eu tirei de mim, ele tirou, na realidade, todas as distrações. Então, o riso, a fala, a piadinha, são todos escudos que a gente pode usar para se proteger de não ter que sentir, não ter que ser vista, não ter que lidar. E a distração é perda da ação. Então eu me distraía, ainda assim eu distraía, fazia graça, distraía o outro, ele não prestava tanta atenção em mim, a gente dava risada, errava, tá, tudo bem. Mas não. E aí depois disso, eu parei no posto um dia e aprendi, né? Eu falei, agora tô de boa agora. Eu parei no posto um dia, eu não levantei o meu bumbum do carro. Gente, vieram 3 homens do posto. Um cuidando disso, o outro cuidando do outro. Eu posso pagar por Pix? Ele pode pagar por Pix. Parou aqui na janela do carro. Eu sei que eu sei assim, ó. Porra! Porque, gente, o masculino serve o feminino. Pude esperar, fazer o que eu tava fazendo com calma. Eles fizeram o que precisava ser feito ali. Eu ia levantar no carro para colocar um detergente no para-brisa, porque eu ia pegar a estrada. Não, eu coloco para você. Eu falei, por favor, obrigada. O receber, né? Eu falei, gente, eu aprendi a receber. Eu aprendi a receber, aprendi a sentir, aprendi a receber e saí do poço, né? Porque isso foi tão marcante assim pra mim. Eu saí, mandei um áudio pra minha mãe, eu falei, mãe, putz,
agora só falta o meu homem. Assim, agora só falta Você me meu falou homem. também, você me mandou mensagem no mesmo dia pra me Agora só falar. falta meu homem. Tô de boa, agora, ixi, adorei, né? E o quanto isso também, né, Ingrid, quando a gente vai nesse processo de reconexão com o feminino, os homens começam a parecer diferentes, né? A gente não atrai mais tanto os homens mais conectados com a energia feminina, mais passivos, a gente atrai outros tipos de homens. E o quanto que a gente tem que reconhecê-los e dar espaço para que eles sejam, para que a gente também possa Não, estar mais, né? E aí é é outro outra live. processo, mas que é valioso, É. valiosíssimo para mim. E aí a gente fala muito de algo que eu tava pensando aqui agora quando você falava, que é sobre o feminino maduro mesmo, né? Que é um feminino mais consciente, é um feminino integrado dentro da gente. E eu vou compartilhar algo de primeira mão com você aqui agora, inclusive. Gosto. Eu vivi essa semana, e eu liguei para minha terapeuta e disse, eu nunca me senti dessa forma na minha vida. Nunca. Porque por mais que a gente já esteja nesse caminho, né? Fazendo esse caminho, caminhando de volta para o feminino, de se reconectar, a gente tem os altos e baixos, a gente vai e volta, vai e volta. A minha última experiência, inclusive, a Jéssica já sabe, né? Que eu, pela primeira vez em muito tempo, eu me conectei com um homem masculino mesmo, mas eu não tinha espaço interno para lidar com ele. Eu não consegui lidar com ele e acabei afastando, né? Por ausência desse espaço interno mesmo. Ausência ainda de saber receber, de perceber que ele estava querendo me dar naquele momento e eu recusando, não percebi isso. Enfim, Processo? processo, né? E foi muito interessante, porque depois a gente se reencontrou e eu já estava em outro lugar, né? Só que a vida já tinha caminhado. Nesse reencontro eu consegui, de uma maneira muito mais consciente, receber aquilo que ele estava me dando, mas enfim, a vida já tinha andado, a gente já tinha se desconectado. E é muito interessante porque o que eu senti essa semana agora veio de um lugar assim que eu nunca senti na vida. Eu venho participando de muitas constelações, né? Muitas constelações. E normalmente as clientes acabam me escolhendo como representante. E é muito interessante porque, assim, o caminho que eu percorri, da primeira até a última que eu tenho percorrido, tá contando a história da minha vida. Então, assim, sou eu no campo, a constelação me presenteando com os movimentos que eu preciso fazer na minha vida, sabe? Porque ele mostra o caminho de solução, né? Inclusive, hoje eu participei de uma. Olha isso, na terça-feira aconteceu algo e hoje eu participei de uma onde eu literalmente caminhava para a maturidade do meu feminino, sabe? Eu dava pequenos passos, eu dizia assim, eu não vou, enquanto eu caminhava, eu dizia assim, eu não vou aguentar, eu não tenho espaço interno para esse feminino maduro. E aí no caminho eu meio que me balanceava, eu ficava ansiosa, e aí eu percebia que eu precisava de tempo em cada fase. Tempo em cada fase desse feminino para poder saber lidar com ele, saber senti-lo e saber me movimentar naquela fase para depois chegar na intensidade, para depois chegar no feminino maduro. E o que aconteceu essa semana foi que eu estava conversando com uma pessoa que eu já me relacionei, inclusive, que a gente tem uma ótima relação até hoje. Só que antigamente, eu sempre falava com ele, eu sempre estava com ele num lugar de expectativa. Eu preciso que você faça isso. Não, e não no falar, tá? Na energia. Eu espero que você faça isso, eu espero isso de... E nem eu tinha consciência disso, gente. Eu só tive consciência disso quando eu consegui me conectar com essa pessoa de um lugar onde eu não espero nada. E nessa conversa, não houve nada. Não havia uma relação de casal. Foi uma conversa de dois adultos que têm um carinho enorme um pelo outro. Mas que, naquele momento, eu senti uma Ingrid totalmente diferente. Sabe uma Ingrid íntegra, integrada, completa, assim, muito colocada no seu feminino, de que ela tá aqui inteira, o feminino porque é o feminino que me nutre. Então, eu tô aqui inteira, você não me deve absolutamente nada. O que eu tenho a te oferecer é porque eu sou isso, eu sou essa pessoa que transborda vida, transborda amor, e eu tô te oferecendo isso. Se você tiver algo para poder compartilhar, ótimo. Se não, quem eu sou, não depende de você. É quem eu sou, sabe? E, amiga, foi um negócio tão surreal, assim, sabe? Que até a resposta do outro foi diferente. Porque eu acho Mas que é, né? um masculino diante de um feminino tão bem instalado,
ele não tem como não fazer nada. Eu acho que ele é movido a retribuir o que a gente está dando ali, sabe? E, gente, é totalmente fora de um lugar de jogo, de, de manipulação. É muito sobre aquilo que a gente vê sobre existir como mulher naquele lugar. Existir um feminino integrado, íntegro, inteiro, ciente das suas luzes, das suas sombras, e sabendo o que é meu e o que é do outro. Foi um momento. Eu conversando com a minha terapeuta, eu estou encantada por mim mesma. A gente fica, né? Que a gente sabe de onde a gente saiu, né? Não, E e que encantada com quem a gente sente ali naquele momento, sabe, amiga? Tipo, cara, eu nunca me senti tão inteira na minha vida, tão cheia, tão preenchida de mim, a ponto de eu poder derramar para aquela outra pessoa que tá ali, que não tem nada comigo, ele não é nada meu, a gente só é amigo hoje. Derramar para aquela pessoa que tá ali e perceber que o meu derramar faz com que a pessoa me dê algo de volta. se você for você na sua essência, né? Exatamente. Sem A outra esperar, porque pessoa vai, foi vai muito desse responder. lugar. Foi muito desse lugar. Eu não tô esperando nada de você. Nada. Não tô, aqui eu tô sendo eu aqui com você porque eu sou essa pessoa. Eu não tô esperando que você tenha nada comigo, que você. Eu não tô nem preocupada se amanhã isso aqui vai continuar, sabe? E, gente, volto a dizer, viu? Não tava acontecendo nada de casal. Foi uma troca de energia mesmo. Então eu não tô preocupada se amanhã vai ser essa mesma troca. Eu tô querendo viver o que tá aqui acontecendo. Eu tô derramando a Ingrid pra você e tô recebendo de você de volta. Foi lindo. Tô Estou dando aquilo que apaixonada. sou e tomando aquilo que é possível e que o outro tem para dar. E não Exatamente. aquilo que eu Eu quero, que eu quero. exijo, que eu projeto. Aquilo que o outro tem para dar. Aquilo que eu dou conta de ser. O feminino que eu dou conta de ser. Não o da mulher etérea, com um laço na cabeça, com uma flor, com fala baixa, com vestidos rodados. Tudo isso, feminilidade tem lugar, mas ter pai e mãe no coração faz com que a gente esteja no mundo de forma mais íntegra. Na parte masculina, quando a gente precisa dela, e em essência, enquanto mulheres, que é a nossa energia primordial aqui, né? Falando desse lugar que nos permite descansar e fazer ao mesmo tempo, né? Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais leve. Eu era carrancuda, pesada, chata, né? Crítica pra caramba. Hoje em dia, tá bom, tá bom. Ah, não, então precisa fazer agora? Vamos falar, cuidar do que a gente precisa fazer agora? Né, mais presente. E não tem nada mais gostoso do que estar na presença de uma pessoa que está presente, né, Ingrid? Com A certeza. presença, o tempo é algo assim que a pessoa que ela nos dá, que é o que ela tem de mais precioso, né? Então a gente está aqui com vocês, a gente está aqui com vocês, né? Atento às nossas trocas. Isso é feminino. O feminino presta atenção nos detalhes. Ele está na percepção do que é sutil, né? Mas também é masculino, porque se a gente não tivesse no nosso masculino, a gente não estava executando uma live, né? A gente estaria ali, só de boas ali, só sentindo, só no momento de Só no descanso. Então, descanso. É. essa live é uma representação daquilo que é o equilíbrio entre feminino e masculino que a gente tanto fala, né? Então, a gente transborda para o mundo que a gente é, de um lugar muito íntegro, né? Com o pai e mãe do coração, sabendo que ninguém me deve nada, que eu já sou completa, eu já tenho tudo. E nas polaridades da minha energia, eu aconteço mesmo assim. Exatamente. É exatamente isso. Ninguém me deve nada e eu aconteço mesmo assim. Eu existo mesmo assim, porque eu já tô completa. Nossa, Então, bora, essa vai ser a frase. O que vocês acham, gente? Essa vai ser a frase da live. Ninguém me deve ninguém me nada deve e eu nada. aconteço, e eu sou, existo mesmo assim. É. Não é? Porque é praticamente Resumo, foi né? acho que o grande resumo de tudo, né? E continuamos, né, Ingrid? Porque tem mais ainda para desdobrar, tem muito mais para experimentar da vida, né? Porque não existe, né, aquele bandeirinha do cheguei, tô aqui, agora venham, queridas, venham, cheguei, eu tô aqui. Não, a gente está se descobrindo, né? A vida está acontecendo. Você hoje, mulher solteira, é uma coisa, amanhã casada vai ser outra. Se eu optar por ser mãe, vai ser outra conexão com o feminino. Né? Então, quantas versões de nós mesmas a gente tem que honrar e agradecer e sentir e ser e estar, né? Para conseguir estar íntegra na vida e transbordar. Sim. Amiga, por favor, deixa aí o seu último, sei lá,
que você considera que seja mais essencial para o pessoal que vai nos ouvir, ou que está ouvindo hoje, ou que vai ouvir depois? Mulheres e homens, o que você diria que para você foi algo que tocou teu coração profundamente? O que você diria de último recado? Cara, não desistam de vocês. Não desistam do que faz o coração de vocês vibrarem, assim, sabe? E a vida é muito mais gostosa quando a gente sente. Quando a gente Muito. sente a vida, sabe? Quando a gente sente a vida pulsando, quando a gente... E olha que quem tá falando pra vocês é uma pessoa que passou muito tempo anestesiada e bloqueada. E hoje, até as emoções mais chatinhas, a gente tem que sentir faz parte. Então, eu percebo que sentir nos torna humanos. Sentir nos torna normais. Comuns, como a Mariana gosta de falar. Comuns. E acho que a minha grande descoberta ultimamente é, cara, eu sou uma mulher comum que quer encontrar um homem comum para viver um relacionamento comum. E isso para mim vai ser extraordinário. Vai. Viver a realidade em si, né? É extraordinário. De olhos A bem vida em si, abertos, né? né? De olhos bem abertos, com o coração bem pulsante, sentindo tudo aqui, ó, na É, pele. eu Isso falei, é eu o não conseguia sentir extraordinário. meu coração bater. Hoje em dia eu consigo sentir o meu e o do outro. Ai, que delícia. Então, não, isso é vida, né? Então que a gente possa estar cada vez mais conectados com a vida. Isso Que mesmo. delícia de live, sempre é, né, amiga? Agora É vamos pegar, a gente faça exercício, assista a primeira live que a gente fez há um ano atrás, assiste essa pra vocês verem. Duas mulheres completamente diferentes. totalmente diferentes. Nossa, E continua. Eu espero que aí em janeiro a gente faça uma live juntas daí. juntas na Bahia. Da Bahia. Que Na Bahia. Deus que está no céu nos irá abençoar com esse preço de passagem, que estaremos juntas em janeiro, com a glória de Estaremos, Jesus. vou botar uma mesa aqui fora. Já vou ter comprado a minha mesa. A gente vai fazer uma live face to face aqui. Mas Face as to duas face. pessoas. É. Amo, amo. Minha amiga, muito obrigada pela generosidade de compartilhar a sua história. Foi, assim, preciosíssimo, né? E eu honro muito a sua vida, toda a sua ancestralidade, seu pai, sua mãe, todo mundo que está aí com você. E o quanto você é corajosa, né? A gente precisa de muita coragem para enfrentar as nossas dores, nossos desafios, nossas sombras e continuar seguindo e se colocar à disposição e se tornar amiga de desconforto para continuar indo mais e indo além. Mas quando a gente vê o processo, né? Vive o processo, é quando a gente consegue ter acesso às coisas mais deliciosas que ele também tem para nos dar como resultado. Então, que você continue essa mulher suculenta, que eu vejo a suculência, né? Que a gente fala suculenta, gente, porque é aquela mulher que se permite, né? Ser, sentir, estar. Então, não é aquela pessoa rígida. Ela tem espaço, tem campo ali para poder sentir tudo o que precisa sentir. Então, eu sempre vi isso em você, não te chamo de suculenta de hoje, nunca foi da boca para fora, né? Então, É um mega elogio. muito obrigada. Muito obrigada por essa live, pela sua amizade. Você sabe que eu amo muito você. E obrigada a cada uma das pessoas que esteve por aqui, passou por aqui, está aqui. Que vocês consigam também tomar na medida do que hoje conseguem e hoje é o necessário para os processos de vocês. E a gente segue junto, né, amiga? Juntinha. Amiga, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. É sempre uma honra compartilhar com você, porque a gente compartilha no dia a dia, inclusive, né? E é sempre uma honra a gente compartilhar os nossos ganhos, nossas vitórias, nosso desenvolvimento. E estar aqui também para mim foi uma honra. Compartilhar com essas mulheres e com os homens que vierem a ouvir, a assistir essa live. E é isso. A vida Muito pulsa, obrigada. a vida é movimento. A vida é movimento, a vida pulsa o tempo todo. Bora unificar essas forças, equilibrar essas forças em nós e sermos cada vez mais nós no mundo, né? Com o pai e mãe no coração, a gente chega longe. Longe. Muito obrigada. Um beijo no coração. Beijo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. A gente segue Obrigada, junto. gente. Bora fazer uma ótima sexta-feira, né, gente? Sextou. 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 Vai ter vinho, vai ter jantar, vai ter doces, delícias e é isso. Mentira. Um beijo.